Boa noite, pessoal. Então, a aula de hoje nós vamos dedicar aqui a uma curiosidade, né, que eu gosto de falar, embora não seja comum falar sobre isso no curso de Geometria Analítica. A intenção é provocar os estudantes aí que gostam de matemática a se aprofundar estudando coisas mais avançadas, né? A ideia é falar na circunferência, na métrica da soma, quer dizer, como seria o formato de uma circunferência utilizando a métrica da soma. Bom, eu vou explicar o que é a métrica da soma. Quando nós estudamos em cálculo a função módulo de x, nós estamos falando da distância de um ponto da reta até a origem. Então a reta real é ordenada, de maneira que você define um ponto que é a origem e localiza pontos à direita com um número real que representa a distância desse ponto até a origem. Então x. Se x for positivo, for não negativo. Se x for não negativo, o módulo de x é x. Representa a distância do ponto até a origem. Se o ponto estiver à esquerda, significa que ele é um número negativo. Então, representando esse ponto por x', está associado a ele um número que é a distância desse ponto até a origem. Então, como ele é negativo e eu não posso falar da distância negativa, significa então que se esse x estiver à esquerda, ou seja, se ele for negativo, ele é representado, essa distância é menos x. Então, a função módulo de x, bem conhecida, tem esse gráfico aqui, que vocês veem aqui, e ela é definida dessa maneira: se x for não negativo é x, e se x for negativo é menos x. Então isso aqui é muito importante para a gente entender o que representa, como é o desenho, como é a representação geométrica de uma circunferência na métrica da soma. Logo em seguida aqui, nós vamos falar o que é uma circunferência. Então, a circunferência tem uma definição matemática bem precisa, né? Ela é um lugar geométrico plano, um conjunto de pontos no plano, que satisfazem uma condição geométrica, né? Quer dizer, é um lugar geométrico plano dos pontos que possuem a mesma distância a um ponto fixo. Então, todos os pontos do plano que possuírem uma mesma distância a um ponto fixo definem uma circunferência. O ponto fixo é chamado de centro da circunferência e a distância constante é chamada de raio. Então, quando nós estudamos lá a noção de distância no plano, usando o teorema de Pitágoras, nós vimos lá que a distância de um ponto xy à origem é a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Isso como decorrência do teorema de Pitágoras. Agora, a situação aqui é imaginar o seguinte, que nós não temos o teorema de Pitágoras. Quando nós falamos na métrica de Pitágoras, lá na métrica euclidiana, nós vimos que ela possuía essas propriedades aqui. A distância de um ponto a ele mesmo é zero, a distância nunca é negativa, a distância de um ponto A a um ponto B é a mesma distância do ponto B a ponto A, e ainda aquela expressão matemática da distância entre pontos satisfazia aquilo que nós dissemos ser a desigualdade triangular. Bom, a ideia agora é trabalhar com uma maneira de medir distância que é um pouco diferente do teorema de Pitágoras. Então, imagine que ao invés de nós nos preocuparmos com a hipotenusa do triângulo, que seria a trajetória mais curta entre os pontos A e ponto B, nós vamos imaginar assim, digamos que houvesse um obstáculo entre o ponto A e o ponto B para você poder ir em linha reta. Então a ideia é você percorrer por uma alternativa que são os catetos do triângulo retângulo. Então aqui corresponderia a ordenada y e aqui a ordenada x. A ordenada y aqui é a abscissa x, né? Então, módulo de x porque você está trabalhando com a distância do vértice do ângulo reto até o ponto B.
e módulo de y porque você está trabalhando com a distância desse mesmo vértice até o ponto A. Então, o que seria a distância do ponto A até o ponto B? Seria a soma das coordenadas de x com y em módulo, porque o módulo é a medida do comprimento de cada cateto. Então, quando você tem aqui a distância do ponto A, por que isso aqui definiria uma métrica, uma maneira de medir distância? Porque ela satisfaz as mesmas propriedades do teorema de Pitágoras. E quais são essas propriedades? É que quando você fala na distância de um ponto a ele mesmo, vai dar zero. Por quê? Porque se o ponto B e o ponto A coincidirem, significa que o x é zero e o y é zero. Então essa expressão daria zero. Ou seja, a distância do ponto A ao ponto A é zero. Essa propriedade, que era satisfeita pela métrica de Pitágoras, derivada de Pitágoras, ela também é satisfeita aqui. A distância de A até B nunca é negativa. Por quê? Porque é soma de dois módulos. E o módulo nunca é negativo. Basta ver o gráfico aqui. Está sempre acima do eixo x. Então, nunca é negativo. Então, essa propriedade também é satisfeita. Além disso, se fosse falar na distância do ponto B ao ponto A, e falar na distância do A ao B, é a mesma. Por quê? Porque bastaria trocar o x e o y de posição aqui. Só que é uma adição de dois números, não é uma soma de dois números. Então ela é comutativa. Então a distância do ponto A ao ponto B é a mesma distância do ponto B ao ponto A. Essa propriedade também é satisfeita. Essa aqui também é satisfeita, que eu chamei de desigualdade triangular, né, quando falamos na distância de pontos segundo aquilo que chamam de métrica euclidiana, derivada do teorema de Pitágoras. Eu deixo para vocês a tarefa de tentarem provar que essa expressão aqui também satisfaz a desigualdade triangular. Tá? É bem simples, mas está aí uma provocação a vocês, né, que gostam de avançar nos estudos de forma independente. Então, como ela satisfaz as mesmas propriedades da métrica euclidiana, daquela expressão que nos dá a distância entre pontos do plano, a gente diz que ela também é uma maneira de medir distâncias. E é bem simples, basta somar os comprimentos catetos. É uma distância maior que aquela, mas satisfaz as condições para definir uma métrica. Né? Então, o que ocorre agora? O que ocorre agora é que nós vamos tentar estudar qual é o formato de uma circunferência usando a métrica da soma. Porque nós vamos tentar verificar em que condições, né, essa definição de circunferência é satisfeita nessa métrica. Então, aqui está esboçado um diagrama para representar o plano euclidiano. Aqui está a origem e nós vamos tentar exibir aqui o desenho gráfico, a representação gráfica da circunferência na métrica da soma. Ou seja, todos os pontos x, y no plano, cuja distância até a origem 0, 0, na métrica da soma, mantém a distância igual a 1. Então é uma circunferência de centro na origem e raio 1. Bom, o que ocorre? É que quando você pega essa expressão aqui e analisa ela em cada um dos quadrantes, quando você está no quadrante primeiro aqui, significa que tanto o x quanto o y são positivos. Então, quando você trabalhar aqui com o módulo de x, você tem x. Quando trabalhar com o módulo de y, você tem y. Então, significa que x mais y é 1. Mas isso aqui é a equação de uma reta. A gente já viu isso, né? Isso aqui é exatamente a caracterização dos pontos que estão alinhados, de todos os pontos alinhados do plano. Então, eu teria aqui uma reta. Que faz isso. Aí nós vamos analisar o terceiro quadrante. O que ocorre no terceiro quadrante? Você tem no terceiro quadrante tanto o x quanto o y são negativos. Então eu olho para essa expressão e vou dizer assim, bom, o módulo de x vai ser menos x, porque x é negativo. O módulo de y é menos y, porque y é negativo. Então resulta nessa terceira equação aqui, que também é a equação de uma reta. Só que a terceira e a primeira reta são retas paralelas.
Dei uma relembrada lá quando nós estudamos equação da reta. Vocês vão ver que os coeficientes aqui são proporcionais. Então significa que essas duas retas são paralelas e não são paralelas coincidentes. Como na verdade que está no terceiro quadrante, ela vai passar no terceiro quadrante desses dois pontos, né? Então aqui, ó, nós temos uma reta paralela à primeira lá. Agora nós analisamos no segundo quadrante e no quarto quadrante. O que vai ocorrer? No segundo quadrante o y é positivo, mas o x é negativo. Então essa expressão aqui ela vai se tornar menos x mais y igual a 1, que corresponde à segunda equação, que também é a equação de uma reta. E a equação da reta que passa pelos pontos 0, 1 e menos 1, 0. Aí você faz a análise similar para o quarto quadrante e vai ver que lá x é positivo e y negativo. Então você está aqui na quarta equação. Ela também é similar à segunda. Quer dizer, os coeficientes são proporcionais. Então aqui vai ficar menos x mais y igual a 1, aqui x menos y igual a 1, essas retas são paralelas, então corresponde a essa aqui. O que ocorre aqui, né, é que você tem um quadrado. Por quê? Porque todos esse lado e esse nesse triângulo tem a mesma medida. Então, essas duas medidas aqui são a mesma que esse aqui. Ou seja, esse triângulo e esse são congruentes. Significa então que essa medida é igual a essa, que pela mesma razão vai ser igual a essa, que vai ser igual a essa. Então você tem aí um quadrilátero com 4 lados, todos de mesma medida. Como esse ângulo aqui é um ângulo reto, e a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus, significa que esse ângulo, somado com esse, dá 90 graus. Mas como eles são iguais, porque é um triângulo isósceles, significa que ele é 45. Então, pela mesma razão, aqui vai ser 45 e aqui vai ser 45. Então aqui você tem um ângulo reto, aqui tem um ângulo reto, aqui tem ângulo reto e aqui tem ângulo reto. Ou seja, você tem um quadrilátero com 4 lados de mesma medida e 4 ângulos retos. Você tem um quadrado. Ou seja, o que isso está dizendo aqui? Olha que coisa fantástica isso. Está dizendo assim, ó, que uma circunferência na métrica da soma é um quadrado. Eu espero que vocês apreciem essa curiosidade, porque isso é muito revelador sobre você mesmo, o seu gosto por estudar ciência, né? Estudar matemática, e sai um pouco do trivial, algo diferente daquilo que é comum, na forma comum de se pensar matemática, né? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aplicação. E isso é muito aplicado, né, em problemas de otimização. O pessoal da economia, administração lidando muito com problemas de otimização. E embora eles não precisem fazer essas contas, essa métrica está presente nos algoritmos que utilizam para fazer, muitos algoritmos que utilizam para fazer resolver problemas de otimização. Tá? Então, acho que era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês.